Olá, você está assistindo uma live salva no IGTV com o tema Como Estudar a Bíblia. Eu faço uma série de lives toda terça-feira e hoje o meu convidado é Otávio Vaz. Gente, sou muito animada por essa live. Meu Deus, vou esperar ele entrar para eu chamá-lo e aí nós começarmos o nosso bate-papo, beleza? Eu estou vendo que algumas pessoas já estão chegando. Vamos lá, vou esperar o Otávio chegar. Otávio, assim quando você chegar, você pode me mandar a notificação, tá bom? Já pode me mandar para a gente começar a introduzir o assunto. Chegou? Isso, me manda aí agora a solicitação para participar da live. Tô aguardando. Tô aguardando. Ah, ó, e para você que tá chegando agora também, já envie essa live para outras pessoas, ok? O Otávio mandou aqui, ó, uma solicitação para participar. Então vamos lá. Conectando. Aí, Entrou! tá me vendo aí? E aí, Tá me ouvindo? eu estou. Tá me Tá me ouvindo ouvindo? bem? Tô ouvindo bem, não Estou. tô conseguindo ouvir no fone não, mas tá me ouvindo direito aí? Eu estou. Então vambora. Deixa eu... Então vamos lá? Preparado? Tô nervoso, só você mesmo não conseguir me fazer falar aqui, né? Ah, eu tô feliz, sou muito feliz. E antes de nós começarmos a tratar do tema, é interessante a gente fazer uma apresentação básica, né? Para quem está chegando agora, que vem já do Instagram do Otávio, meu nome é Noemi Castro, eu sou advogada, advogada familiarista, e eu trato de direito de família aqui no meu Instagram, e toda terça-feira eu venho falar um pouco daquilo que eu aprendo com Jesus, lendo a Bíblia, ou conhecendo, conversando com os meus irmãos em Cristo. E na live de hoje eu convidei o Otávio, que ele vai se apresentar quem ele é, né? Que é meu amigo, meu irmão em Cristo e meu líder também, né? E é isso. Vai lá, Otávio, sua vez. Bom, prazer, Noemi, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Vaz, sou advogado também. Minha área que eu mais atuo é trabalhista, previdenciário. E na igreja eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Cachoeiro. Sou diácono ali na congregação do bairro Caiçara. E, além disso, também sou professor da escola dominical e líder de jovens e adolescentes. Líder dessa moça que está aí, ó. E é isso, gente. E agora nós vamos começar. Gente, antes de tudo, eu quero falar o seguinte. Como é que vai ser? Vai ser como se fosse uma entrevista. O Otávio vai falar mais do que eu. Mas temos aqui embaixo um pontinho de interrogação para você mandar perguntas. Mande suas dúvidas para cá, que aí eu vou falar para o Otávio, tá bom? Porque se você mandar aqui embaixo nos comentários, talvez fique um pouco difícil de eu ficar lendo, porque eu vou ter que ficar subindo vários comentários, tá bom? Então mande nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo e aproveita, já envia a live para o teu amigo que é ruim de Bíblia. Tem que enviar para aquele que é ruim. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos lá, então, Otávio. Vamos lá. Como, Otávio? Como que eu começo a estudar a Bíblia? A primeira pergunta que já é o tema. Então, Noemi, a gente estava conversando, né, antes da gente preparando essa live aqui. Eu acho que antes da gente falar sobre como estudar a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte. A Bíblia ela fala sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, eles, embora sendo um, eles estão o tempo todo na Bíblia. Então, para a gente poder entender isso aí, Deus, ele é o autor da Bíblia. Jesus, ele é o assunto da Bíblia. Então, do Gênesis ao Apocalipse, o assunto principal é Jesus. E o Espírito Santo é o intérprete. Por que eu estou falando isso daí, antes da gente falar sobre como começar a ler a Bíblia? Porque quem vai ler a Bíblia precisa, toda vez que for ler, toda vez que for iniciar a leitura, antes de ler a primeira palavra, ele precisa orar e pedir a interpretação do Espírito Santo.
A gente tem teólogos, a gente tem mestres, doutores, a gente tem pessoas instruídas que conhecem da palavra de Deus, mas sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém vai conseguir entender a revelação da palavra de Deus. Então, o principal é pedir o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso intérprete. Então, o autor da Bíblia é Deus, o assunto é Jesus, o assunto principal, e o intérprete é o Espírito Santo. Falando sobre como começar a estudar a Bíblia, eu acho assim, primeiro, não começar querendo ler 1 hora a Bíblia. Vou ler a Bíblia durante 1 hora inteira, e não é assim. Se você começar assim, dificilmente você vai conseguir. Talvez vai conseguir ler um dia, 2, daqui a pouco você vai desanimar. Acho que o principal, começa devagar. Vamos devagar. 10 minutos por dia, 5 minutos, 15 minutos. Vai lendo pouco a pouco. Tem muita gente que talvez está assistindo a live ou que vai assistir essa live, não gosta de ler. Não é questão de gostar de ler a Bíblia, não gosta de ler livros. Né? A média da população brasileira não gosta de ler, né? E hoje a gente tem algumas coisas que atrapalham a gente a ler, né? Redes sociais, série, filme, televisão, celular. Oi? Ansiedade, as pessoas são muito ansiosas e acabam não conseguindo focar a mente em ler, em se concentrar. Exatamente. Então eu penso assim, o primeiro passo começa devagar, entendeu? Leia um capítulo por dia, sabe? Não se atenha a querer acelerar o passo, porque assim, a gente está falando aqui sobre estudar a Bíblia, não é sobre ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Tá, mas o que você entendeu daquilo que você leu? Então, às vezes, é importante, eu vou falar a experiência minha, eu muitas vezes fiquei preso ali em um versículo e não consegui sair dele. Fiquei ali 1 dia, 2, 3, e eu acho que isso é importante, você conhecer, você entender o que você está lendo, entendeu? E entender o que o Senhor está querendo falar com você através de um versículo. A pessoa leu um livro inteiro, leu 10 capítulos, 20 capítulos num dia, e a outra leu um versículo, mas Deus falou muito mais com a que leu um versículo do que com a outra que leu um livro, 2 naquele dia, sabe? Então, acho que é sobre entender a Bíblia. Então, não vai lendo, começando assim, eu vou ler a Bíblia toda em 1 mês. Não é assim, vai devagar, começa aí 5 minutos por dia, 10 minutos, 15 minutos, e aí você vai, aos poucos, aprendendo a gostar. Eu ia falar uma coisa, só antes de você concluir, a live é sobre a Bíblia, que é o principal, mas não fique preso só a ler a Bíblia. A Bíblia é o principal, é o que você tem que ler durante mais tempo, sempre é o que tem que ser levado ao máximo, é a nossa base em tudo. Mas leia livros de história, leia livros de romance, de poesia, o que você gostar, leia. É pegar o hábito, é gostar de ler. Isso é uma coisa que vai te ajudar também a ler a Bíblia. Ajuda na interpretação do texto, né? Exato. Porque a gente costuma muito a ler versículos esparsos sem entender o contexto. Isso atrapalha muito a questão também da memorização, de entender como que a Bíblia ela é aplicada, né? Sim. E a minha segunda por que eu preciso estudar a Bíblia? É uma pergunta muito óbvia, será? Não, acho que não. Recentemente, nunca leram a Bíblia. Então, você imagina o bem-estar. Muitas vezes o membro não lê a Bíblia, não se preocupa em ler a Bíblia. Então, a gente está falando de uma pergunta importante, que se a pessoa não sabe por que ela tem que ler a Bíblia, ela também não se interessa por ele. Então, assim, a Bíblia ela é a revelação, ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Qualquer profecia, qualquer palavra que Deus venha usar alguém para falar com você, ela tem que estar pautada pela Bíblia. Então, eu quero ouvir Deus falando. Eu vou procurar quem? Vou procurar a Bíblia. É onde Deus vai falar comigo. Eu vou orar a Deus e depois eu vou ler a palavra. Eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou para a palavra. Então, ela é como se fosse um porto seguro nosso, sabe? Só que, assim, antigamente, eu acho que ainda deve ter isso ainda. A gente tinha as chamadas caixinhas de promessa. Caixinha de promessa. O que era a caixinha de promessa?
era onde você ia lá e você só pegava versículos com bênção. Ué, peraí, a Bíblia não é só aquilo ali. Então, assim, o que a gente está falando aqui é sobre pegar a Bíblia e ler o que a palavra tem para dizer para você. Não só uma caixinha de promessas ou uma caixinha com os mandamentos. Não, é ler a palavra de Deus, ver o que Deus tem para falar com você. E aí a gente vai, acho que falar um pouquinho daqui a pouco, sobre a gente entender o contexto em que foi escrita a Bíblia. Para a gente também entender o que Deus quer falar conosco, sabe? É como você disse aí, interpretar o que a palavra está querendo falar com a gente, está querendo transmitir para nós, entendeu? Então, assim, por que eu tenho que ler a Bíblia? Principalmente porque é a palavra de Deus. É a revelação inerrante de Deus. Não houve até hoje nenhuma falha encontrada na Bíblia. Não houve. Nenhum ponto na Bíblia fala assim, aqui a Bíblia errou. Não houve. A Bíblia, ela é o livro. Todos os outros livros estão abaixo da Bíblia. Todos. Então, assim, por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque ela é a revelação de Deus. Ela é única, não tem outra. E eu acho um pouco assim, incoerente eu dizer que sou cristã, que sirvo a Deus e não buscar ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se revela diretamente ali, é Deus realmente falando. Então, eu dizer que sou cristã e não ler a palavra é só se eu for analfabeto, sabe? Se eu tiver realmente dificuldade com a leitura. Porque o louvor ele complementa com a palavra. E até uma outra coisa, a gente tem que também analisar o louvor conforme a palavra. A palavra, sim. Ela é a base, assim, para tudo, né? Na vida do cristão. E deixa eu ver aqui, assim, temos uma... A palavra, posso falar? É porque eu acho assim que a palavra, ela te segura para você não cair, sabe? Quando você não tem palavra, você cai muito fácil, sabe? Você cai... Porque todo mundo passou ou vai passar por um momento de dificuldade na vida. Todo mundo. Eu, você e todo mundo que... Todo ser humano que existe na Terra já passou, está passando, vai passar por um momento de dificuldade. E a Bíblia, ela é como se fosse uma segurança. Quando eu estou passando por dificuldade, a Bíblia ela me segura, sabe? Ela me dá acolhimento, ela me acolhe. E eu fico seguro, eu sei que Deus está me cuidando de mim naquele momento. Então, quem não tem a Bíblia, o primeiro vento que passar, ele vai cair, infelizmente. E de uma forma muito superficial. E aqui, Otávio, eu quero agora, esse momento, falar com os nosso pessoal que está assistindo, para fazer um print, né? Vamos fazer uma pose aqui para o pessoal tirar um print e marcar a gente nos stories? Pode mandar aí, vai lá. Eu vou fazer uma... Você também faz aí a sua pose. E o pessoal tira print e marca a gente nos stories, beleza? Meu arroba e o arroba do Otávio. Manda lá. Foi? Deve ter ido. Oi, galera. Foi. Eu quero indicar uma Bíblia aqui, posso? Vai, à vontade. Bom, primeiro, antes de eu indicar a Bíblia, a gente tinha falado de um livro, né, para indicar. Eu vou indicar um livro aqui, que é esse aqui, ó. Dá para ver? Heróis da Fé. Esse aqui é o livro. Se eu pudesse indicar um livro só para alguém ler, eu indico esse aqui, ó. Heróis da Fé. Esse é o livro que eu indico. O autor é Orlando Boy, é sensacional. Esse aqui eu indico, Heróis da Fé. Agora, vamos lá. Uma Bíblia. Eu separei 3 Bíblias aqui. Eu acho que uma, para quem está começando... Gente, presta atenção. Se você tem uma Bíblia que você ganhou da sua mãe, do seu pai, que você não tem nota de rodapé nenhuma, leia a que você tem em mãos, tá? Aliás, se alguém não tem Bíblia e quer Bíblia, manda depois mensagem no meu direct, que eu tenho até Bíblias aqui em casa para doar, para poder... para quem precisa, a gente dá um jeito. Não fique sem ler a Bíblia porque você não tem. Hoje é a coisa mais fácil. Você baixa a Bíblia pelo celular. O importante é você ler. Mas como dica na live, eu vou indicar essa daqui, ó. Para quem está começando, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa daqui é a Bíblia que eu indico para quem está começando a ler, para quem está começando a ler a Palavra de Deus. Ela tem umas notas de rodapé muito boas, ela é da CPAD, entendeu? Depois eu vou indicar outras 2 aqui que eu separei. Essa Bíblia, assim, eu posso falar porque já li ela toda. Não foi a primeira Bíblia que eu li toda, mas essa eu já li toda. Li não todas as notas de rodapé, mas li várias. E ela é muito boa. Vale a pena para a gente começar. Para quem está começando, eu acho que ela é muito boa.
Ó, galerinha, papel e caneta, hein? Pelo amor de Deus. Vocês que estão assistindo a live e que me acompanham aqui, pelo menos, tem que assistir com papel e caneta, ok? E vamos aqui, deixa eu só responder uma pergunta que me fizeram hoje no direct. A gente estava falando sobre live e às vezes nos meus stories eu posto os devocional. E aí surgiu uma pergunta seguinte: o devocional, ele tem um horário específico? Tem que ser de manhã? Tem que ser a hora que eu acordo? Surgiu essa pergunta. Então, para quem está assistindo a live, para quem está vendo aí, gente, o devocional é um momento seu com Deus. É um momento do dia que você tira para Deus. É um momento a sós, entre vocês. Pode ser dentro do seu quarto, pode ser dentro do seu carro, pode ser no local onde você se sentir confortável e você se sentir mais no momento assim, que ninguém vai te incomodar. O seu momento com Deus. É um momento onde você vai orar, eventualmente você vai chorar, você vai ler a Bíblia, você vai cantar um louvor. Eu gosto de ouvir louvores também quando eu estou no meu devocional, de ouvir louvores que falam comigo ou que estão falando comigo ali no momento. Não precisa ser de manhã, não precisa ser a hora que você acorda. Não precisa ser a hora que é a hora que der para você. Às vezes você acorda de manhã, correria do trabalho. Se der na sua hora de almoço, faça o seu devocional na hora de almoço. Se não der na hora de almoço, faça de noite, faça na hora de dormir, faça o horário que der para você. O importante é que seja de coração e que seja uma coisa assim sincera, sabe? exato. A gente gosta de começar de manhã, né? Porque faz muita importância pra gente, né? Começar colocando a mente em Deus. Colocar Deus como nossa primazia, mas realmente não tem uma hora específica. Eu vou aqui, Otávio, colocar uma pergunta de uma pessoa que tem a ver com o que eu irei perguntar também. Aqui, ó. Quais livros evangélicos que vocês indicam? Bom, livros evangélicos. Separei mas dois isso aqui, ó. Livro comum, né? Não é? Livros evangélicos, né? Não. Oi? É livro comum, assim, que ela tá querendo dizer, no caso. Não tá falando do livro bíblico. Sim, então tá, olha só. Eu vou indicar aqui, ó. Esforça-te para ganhar almas. Ó. Tô anotando. Esforça-te para ganhar almas. Também do Orlando Boyer. Esse aqui é excelente. Esse aqui eu indico. Ele é pequenininho, gente. Ele tem 100 e poucas páginas. Ele dá para você ler menos de 150 páginas. Você consegue ler ele. Quem lê mais rápido aí, lê com uma semana. Mas você consegue ler ele com um mês aí, tá? Outro livro que eu indico, que é um pouquinho maior, mas também não é tão maior assim. Aqui, ó. Oração, a chave do avivamento. Do pastor Paul Chu. É o pastor da maior igreja, era até recentemente a maior igreja do mundo. Ele fala aqui por que orar, como orar, quando orar. Porque quando a gente fala aqui sobre Bíblia, tá atrelado, gente. Oração, jejum, tudo isso, sabe? Obediência, santidade. A palavra vai te ajudar, vai te levar a fazer todas essas coisas. Isso aí vai vir junto. Então eu indico aqui, oração, a chave do avivamento, e esforça-te para ganhar alma. Depois tem outros aqui, depois eu indico outros. E vamos lá. Surgiu mais uma pergunta aqui. Pessoal, esse ponto de interrogação aqui embaixo é onde vocês enviam a pergunta, tá bom? E aí eu vou lendo. E agora eu quero fazer uma pergunta minha, que é... Gente, eu tô olhando para cá porque eu preciso... Meu roteiro da live tá aqui, para eu não me ficar perdida, tá? E aí? O que eu preciso para começar, Otávio? Qual é, entre aspas, o passo a passo? Olha, a dica que eu dou, além da pessoa ter a Bíblia, que hoje a pessoa tem pelo celular, eu acho que a pessoa tem que procurar substituir algo que toma muito tempo dela. Se ela entende que Deus é importante na vida dela, substituir algo que toma muito tempo dela, pelo um pouco desse tempo, dividir com Deus, sabe? Eu acho que assim, isso é o primeiro passo. Eu gasto muito tempo do meu dia assistindo série. Então, deixe de assistir um episódio da sua série e tire esse tempo para orar e ler a Bíblia, sabe? Eu gosto de assistir muito filme. Deixa de assistir um filme para ler a palavra de Deus. Ou diminui o tempo que você fica ali em rede social, enfim, como a gente estava falando. Acho que uma pergunta que todo mundo espera nessa live aqui, uma das principais, por onde eu começo a ler a Bíblia? Entendeu? Que aí eu acho que você falou assim, como é que eu faço? Por onde eu começo? Eu começo do Gênesis?
eu começo de Provérbios, tem gente que prefere Provérbios, acho que é um livro mais fácil. Eu começo de João, João é o primeiro livro que eu tenho que ler. Então, assim, gente, isso é muito pessoal. Aqui eu vou dar a minha sugestão, tá? A primeira vez que eu li a Bíblia toda, já tem mais de 10 anos. Então, assim, quando eu li a Bíblia toda a primeira vez, eu comecei do Gênesis ao Apocalipse. Mas não recomendo. Eu comecei assim, mas não recomendo, tá? A minha sugestão é o seguinte: para quem quer começar a ler a Bíblia toda agora, daqui para frente vai começar, quer fazer um processo de leitura da Bíblia toda, comece de Mateus até o livro de João, os 4 evangelhos, leia também o livro de Atos. Gente, é ler e tentar entender. Não conseguiu entender alguma coisa, não tem problema, não para por isso. Vai pedindo ajuda a Deus, pergunta a gente no direct, pergunta, vai conversando, não desiste por causa disso. Então, primeira coisa, ler, eu começaria de Mateus até João, depois eu iria para o livro de Atos. Se você achar por bem, volta e leia de novo esses 5 livros. Depois você segue o Novo Testamento todo e aí sim você vai para o Antigo Testamento. Gente, isso é a minha ideia. Cada um vai fazer do seu jeito. Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Mas eu dou essa sugestão que eu acho melhor. Eu também indicaria o Novo Testamento. Eu acho ele é muito mais fácil para entender por conta do contexto. As pessoas já costumam ouvir sobre o nascimento de Jesus, Exato. Sobre a morte de Jesus. Então fica mais fácil para a pessoa entender do que se trata, né? Eu acho bem gostoso. Sabe uma coisa, Noemi, que você falou? Assim, não é exigido uma pessoa conhecer a Bíblia para aceitar Jesus. Não é. Quando a pessoa levanta as mãos para aceitar Jesus, ela não precisa saber nada da Bíblia. Não precisa. A salvação ela é instantânea. Mas depois, gente, como é que alguém pode dizer que crê num livro que nunca leu ele? Entendeu? Exatamente. Então, como é que alguém vai dizer, eu creio na Bíblia, mas você nunca leu? Então, peraí, você crê naquilo que você nunca leu? Isso aí acaba indo para um lado errado. Entendeu? Exato. Então, você vai indo só pelo que os outros falam. Não, você tem que ler, você tem que ter a sua experiência com Deus. Então, assim, principal, gente, você aceitou Jesus, você já é um cristão, você quer entender? Lê a Bíblia toda, vai ler. Sabe? O processo de leitura da Bíblia em um ano, ele se baseia em aproximadamente 3 capítulos e meio, 4 capítulos por dia. Vamos botar aí 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia durante um ano. Entendeu? Não é difícil, tem que ter disciplina e vai lá, vai na fé. 4 capítulos por dia, eu acho que não está difícil, não. Lembrando que ler é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. E aí, naquele ponto, que a própria Bíblia diz, gente, que se você está sentindo dificuldade de entender, peça a Deus sabedoria, que Ele dá. Né? Ninguém nasce assim, com conhecimento sobre as Escrituras, né? Todo mundo precisa pedir orientação. Total. Primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu falei assim, não estou entendendo nada. Mas eu falei, vou seguir em frente. Eu perguntava para um, para outro, e aí eu pegava livros que estavam ensinando sobre aquele livro que eu estava lendo. Por exemplo, eu estava lendo o livro de Daniel, e eu não estava entendendo o que estava escrito ali. Aí eu ia atrás de um livro que explicava aquilo ali. Eu até tenho um aqui, inclusive, para falar sobre isso. Precisa, porque, né, para entender... Você lê lá sobre pés de bronze, meu filho. Não é para qualquer um, não. Exatamente. Qual é o livro? Esse livro aqui foi quando eu li o livro de Daniel. Na verdade, era outro livro. O antigo que eu tinha, já emprestei e sumiu. Mas esse aqui é um novo que eu tenho. Daniel, versículo por versículo. Olha, pastor Severino Pedro, que escreveu Daniel, versículo por versículo. Então, como o próprio nome diz... Ele explica versículo por versículo o livro de Daniel, que é um livro difícil, eu considero difícil de entender. Então, lá atrás, quando eu tinha meus 20 anos, que eu fui ler a Bíblia toda, eu peguei esse livro aqui, e foi com esse livro aqui que eu consegui entender um pouco mais o livro de Daniel. Então, o Espírito Santo é o intérprete principal, sem dúvida. Mas é bom você ter outros livros que te ajudam aí, que te auxiliam. Né? Vamos de pergunta? Temos aqui duas perguntinhas. Qual a melhor versão de Bíblia para poder estudar? Aí a pessoa me complica, ó. Já começou eu vou indicar aqui, peraí.
Vou indicar aqui, ó, Almeida, Revista e Corrigida, entendeu? Tá? Eu vou indicar essa daqui. A gente tem hoje a leitura de hoje, entendeu? Que é a leitura atual, com a linguagem de hoje. Ela também é muito boa, mas eu acho que para a primeira vez, leia Almeida, Revista e Corrigida, entendeu? Deixa para a leitura de hoje, para quando você for ler uma outra, depois você for ler para a segunda vez, você vai ter um outro entendimento. Primeira vez, eu indicaria essa daí. E aí que eu falei, é a Bíblia de Estudo Pentecostal para quem está começando. Oi, não é? Agora vamos para a segunda pergunta. Vai lá. Você quer fazer algum comentário sobre as outras versões que ele colocou aqui? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui, ó. Almeida, Revista Corrigida, que eu já falei. A atualizada é boa também. Tá? E a nova versão internacional. Essa daí é a que eu estou lendo atualmente, entendeu? A nova versão. Inclusive, eu estou até postando alguns versículos bíblicos nessa versão atual. Quando eu posto uma história de algum versículo que eu li no dia, que me marcou. Mas eu indico para quem está começando, começar com a RCI, ó, Almeida Revista Corrigida. Para quem quer estudar mais, já leu a Bíblia uma vez, quer ler ela pela segunda vez, eu vou indicar a Deike aqui, ó. A Deike, muito boa também. Que essa daqui ela vai ter umas notas de rodapé mais profundas. Porém, essa daqui eu não indico para quem está começando, não. Só para quem está começando, vai na Pentecostal. Ah, eu quero indicar uma. Vai, Bíblia da Mulher. Não. Então. Eu quero indicar a que eu uso, a que eu leio. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, que está surrada. Muito boa. A Bíblia, ela é muito boa. Ela é Almeida mesmo, corrigida. Porém, ela tem uns comentários, assim, para aplicação na nossa vida mesmo. Eu gosto muito, gente. Muito bom. Os comentários dela são bem eficazes. E eu também indico para você que está começando. Vamos para a terceira pergunta, né? Terceira. Não, a primeira, acho que não, a terceira, Terceira. Existe alguma ordem de livro para iniciar o estudo da Bíblia? Então, essa daí a gente falou, né? Eu indicaria ler os 4 evangelhos, sabe? Por quê? Porque ali você vai entender Jesus, o ministério de Jesus na Terra, entendeu? Eu acho que é primordial. Você começa, para quem está começando, minha sugestão, tá, gente? Começa de Mateus, vai até João, tá bom? Leia o livro de Atos também. E depois, se possível, volta, lê de novo, tá? Eu, por exemplo, os 4 evangelhos foram os livros que eu mais li na minha vida até hoje. De vez em quando eu vou, leio eles, paro o que eu estou lendo, vou lá ler eles. Para mim, eu gosto muito. Então, assim, é uma dica. Começa pelos evangelhos, lê o livro de Atos e depois você segue ali Romanos, vai embora. Ó, daqui a pouquinho vamos chegar a 30 minutos de live e eu não sei até que ponto a gente pode ter a live, né? Se é 30 minutos, se é 1 hora. Então a gente já está chegando perto do fim, né? E aí, vamos lá, se tem mais alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, você pode continuar colocando aqui. E eu quero, assim, falar uma coisa. Sobre o estudo da Bíblia, às vezes é importante para quem, né, já tem um pouco mais de experiência, estabelecer um tema, né? Para que você precisa estudar a Bíblia? Você vai falar com jovens, você vai falar com crianças. É bom também ter um foco específico, porque aí você vai direcionado a um assunto e não vai ficar perdido dentro do contexto. Eu acho interessante também, né? Essa semana, acho que foi ontem, eu acho que eu postei, né, uma frase do Billy Graham que dizia assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Eu acho que é muito isso, sabe? A Bíblia, embora ela tenha sido escrita, os últimos escritos dela datam de quase 2000 anos, mas ela é muito atual, sabe? Cada versículo da Bíblia é atual. Então, assim, é que a gente estava falando naquela hora, entendam o contexto em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita do primeiro livro até o último, durou 1.600 anos. E foram mais ou menos 40 escritores que escreveram ela. Então, assim, você tem que entender um pouco o contexto em que a Bíblia foi escrita, sabe? E às vezes tem momentos que ela foi escrita no deserto, tem momentos que ela foi escrita em prisão. A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes,
sabe? África, Ásia e Europa. Então, assim, era contextos diferentes. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o Senhor é meu pastor. Então, que pastor é esse? Em que contexto é esse? Qual é essa cultura aí de pastoreio, de ovelha que a Bíblia fala? Para eu também conseguir aplicar aquilo para mim, sabe? O cuidado que o pastor tinha com a ovelha ali, que vale que era esse vale da sombra da morte que o Senhor não vai deixar eu perecer nele. Então, assim, isso é importante para você entender um pouco. É aí que você falou, não é só ler, é se interessar, estudar, é cavar mesmo, sabe? Procurar o máximo que você tiver, porque ela é infinita. Então, assim, quanto mais você procurar, mais você vai ter. E ela só vai te fazer bem, entendeu? Só vai te fazer bem. É o único livro que é vivo. É o único livro no mundo que é vivo. Otávio, vamos fazer mais um momento de print? Porque tem a Mary perguntou aqui, ó, já passou a hora de tirar print de vocês? Passou, mas aí a gente, ó, vai pedindo de novo pro pessoal aí que tá chegando na live. Vamos lá, Otávio, fazer outra pose. Galera, tirem print enquanto a gente tá na pose, tá? Não, o detalhe que as letras aqui tá tapando só eu, tá? Não tá tapando você, não. A culpa não é minha, a culpa é do Instagram. Pois é, Carol. O convidado aqui tá sendo desmoralizado. Vou indicar um outro livro aqui, ó. Esse livro aqui foi um presente que eu ganhei, tá meio surrado, bem antiguinho, mas ele é muito bom. De Volta para a Palavra, ó. Esse aqui, ó. De Volta para a Palavra. Então, assim, super indica esse livro. Embaixo diz assim, ó, um chamado à autoridade da Bíblia. Entendeu? De Volta para a Palavra, Wade Goodall, o nome do autor. Excelente. Você quer aprender por que eu tenho que ler a Bíblia, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Esse livro vai te dar uma ideia, entendeu? Vai te ajudar bastante. E ele fala justamente sobre isso, sobre voltar a estudar a palavra. E a gente estava falando sobre estudar a Bíblia com livros, versículo por versículo. Eu falei do Daniel, tem esse aqui também que é do mesmo autor, ó, Apocalipse, versículo por versículo, tá? Esse aqui também do pastor Severino Pedro, que esse daqui também, quando eu fui ler o livro de Apocalipse, eu li acompanhado por esse. Eu li o capítulo e ia ler esse livro aqui. Gente, vamos ler, por favor. Se esforça aí. Espero que essa live ajude as pessoas a voltarem a ler, entendeu? A gente melhorar nosso vocabulário, aumentar nossa cultura e, principalmente, acima de tudo, nosso espiritual, nossa comunhão com Deus através da palavra. Assim, vai te ajudar muito. Vai ajudar o seu casamento, vai ajudar a sua casa, vai ajudar o seu trabalho, vai ajudar o seu futuro, vai ajudar em tudo isso. Gente, estamos chegando no fim, né? Já demos aí 30 minutinhos de live. Perguntas finais, se vocês tiverem, podem continuar mandando aí. Antes de encerrar, depois eu vou indicar uma última Bíblia aqui, a última. Certo. Ó, podem continuar mandando perguntinha para os nossos minutos finais. E eu quero, desde já, Otávio, te agradecer, né, por essa oportunidade. Menina, já tá acabando a live. O pessoal já tá aqui, já. Porque senão fica muito extenso. E aí, vocês vão acabar cansando. Lembrando que essa live vai ficar salva. Eu irei colocar depois, na legenda, todos os livros que o Otávio está indicando, a Bíblia que eu indiquei também, as indicações finais, tá bom? Não esqueçam de me seguir e seguir o Otávio também, beleza? Otávio está começando aí a aparecer um pouco mais no Instagram, né, Otávio? Eu quero fazer um registro aqui. Eu não falo meus stories para ninguém, eu só falo por palavras ali escritas. Falar em vídeo é a coisa mais difícil, ela conseguiu. Me encorajou, eu tô aqui falando em vídeo aqui, ó. Chega, eu tô suando aqui, ó. Tô com o ar ligado aqui e mesmo assim tô suando. Oi? Tô com o ar-condicionado ligado aqui e tô suando mesmo assim. Tô nervoso. Um tema que você gosta, por isso você tá aparecendo. Imagina que fosse outro tema, meu filho, nem ia dar certo. Ó, quero agradecer todo mundo aí, ó, que veio participar, tá? Todo mundo que veio aí prestigiar a gente aí, ouvir um pouco da palavra. O importante aqui não é eu, não é a Noemi, o importante aqui é a palavra de Deus. O importante aqui é o nome do Senhor ser exaltado. E
dizer, né, Noemi, que é da nossa igreja, né? Quem quiser fazer uma visita à nossa igreja, nós somos da Ah, Assembleia de Deus, do Ministério Cachoeira. Nossa congregação é ali no bairro Alto Monte Cristo, né? Tem ali o posto Caiçara, naquela rua do lado ali. Subiu uns 500 metros para frente, você vai chegar na igreja. eu quero assim, aproveitar que você falou de igreja, eu lembrei de uma coisa muito importante. Escola Bíblica Dominical. Exatamente, Pô, minha revista Não, lá na biblioteca, poxa. não, a gente não pode esquecer da Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, porque a base do conhecimento do cristão, ela consiste em, além de participar dos eventos da igreja, e frequentar mesmo o período que a sua congregação tem para ensinar a palavra. Nós entendemos que o pastor é uma pessoa direcionada por Deus, os obreiros também são direcionados por Deus, juntamente com os professores, que aí comunam naquele combo para a gente aprender. E nós, que somos da Assembleia de Deus, acredito que outras denominações também usam. Temos aqui ó, a revista, não dá para pegar direito, mas nós temos a revista da CPAD, né? E aí, todo domingo, estamos lá aprendendo algo novo. E é uma forma de você também aprender um pouco mais a palavra de Deus. Tem aqui os versículos, tem as explicações, introdução. Então, assim, eu acho que a Escola Bíblica do você está lendo os comentários, não tá? Não, eu vi que a Bia chegou aí, tá? A Bia pode sair. O pessoal da nossa igreja, né? Ó, ainda bem que vocês estão aqui. Ainda bem. Chegando atrasado, mas estão ainda bem, né? Não, e falar então, sobre a escola dominical, que você está falando aí, a escola dominical foi o lugar onde mais eu aprendi. Porque eu comecei a dar aula muito cedo na escola, então eu tinha que me preparar, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que ler para poder, porque eu sabia que lá ia ter perguntas, ia ter dúvidas, e aí eu falei assim, gente, eu tenho que saber alguma coisa. Então eu tinha que, cada aula era um desafio, até hoje é. Então a escola dominical, além de tudo, foi, assim, para mim foi o que me ajudou a aprender bastante do que eu sei hoje. Uhum. Ó, quem tiver pergunta já manda logo, porque estamos encerrando. Vou indicar a última Bíblia aqui, ó. A última Bíblia, então, ó. Essa daqui, ó. Bíblia King James, tá? Quem quiser também, é muito boa. Tem umas notas excelentes. Para muita gente é a melhor Bíblia hoje para ler, tá? Esse dia eu fiz uma história postando aí com a capa dela e muita gente veio falar, essa é a melhor Bíblia que tem, essa aí que eu estou estudando. Para mim é a melhor atualmente, então deixei ela por último. Que é uma das que eu tenho lido também. Mas assim, a Pentecostal, a primeira, eu acho para quem está começando, depois a Day, que a King James, para mim é a melhor atualmente. Aí, gente, se você só tem a sua Bíblia no aplicativo do celular, gente, é só você pegar, abrir e ler ali. Não precisa comprar a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia no celular, é só você pega ela e lê ela, usa ela. Eu não tenho... Não, esquece o pessoal, tá? Já começou uma discussãozinha aqui. Esquece o pessoal. Mas aqui, eu quero entender por que a King James é tão famosa. Eu acho que porque, assim, a leitura dela, ela tem uma leitura diferenciada das outras, sabe? E, assim, eu acho que as notas dela são muito boas. As notas de rodapé da King James são muito boas e muito coerentes. Então, assim, isso que ajuda muito. Que a Dake, para mim, ela peca um pouco nisso. A Dake, ela é muito boa, mas você tem que peneirar os comentários da nota de rodapé. Não é 100% confiável. Você tem que ler com cuidado, com cautela. Por isso que eu falei, quem está começando, vai na Pentecostal, vai na King James. A tradução da King James, ela é similar à Almeida? Ou ela é mais... A King James, ela tem uma linguagem mais atual. Ela não tem aquela linguagem da Pentecostal. A linguagem da Pentecostal é aquela linguagem tradicional que a gente é acostumado a ler e ouvir na nossa igreja, nas assembleias. A King James já é uma linguagem um pouco mais atual. Não é a linguagem de hoje, mas é uma linguagem mais atual. Ela fica nesse meio termo, vamos dizer assim. Agora é o fim mesmo, tá, Otávio?
Eu já agradeci, mas vou agradecer novamente. Obrigado, Muito. Noemi, por ter me convidado. Ó, eu acredito que o pessoal amou a live. Tá todo mundo aqui embaixo comentando, fazendo Próxima live a gente vai perguntas. falar de direito. Sim, bom você falar nisso, porque aqui no meu Instagram eu vou começar a partir do mês que vem a ter lives jurídicas, tá? E ó, eu Otávio advogado, somos colegas de profissão também, teremos lives jurídicas também. Pessoal, um beijo para você, tá bom? Não esqueçam de depois comentar, A compartilhar. Nete está falando aí da Bíblia da Mulher. Ó. Ah, sim, tem a Bíblia da Mulher. Eu não, nunca li, apesar de ser mulher, eu nunca li, porque eu gostei muito da aplicação pessoal e estou nela até hoje. Então, eu não tenho muita opinião do que falar, mas a Nete aí está dizendo ó, que os comentários são muito bons da Bíblia da Mulher. Você tem alguma coisa, Otávio, para falar, para encerrar? Eu vou indicar um livro que eu não tenho, o último agora. Eu não tenho esse livro, mas eu já li ele. Para quem é do nosso ministério agora, para quem é do Ministério Cachoeiro, vou indicar esse livro. Pioneirismo Pentecostal, escrito por Odonias Peclá, filho do pastor Camilo Peclá. Para quem não sabe, para quem é do Ministério Cachoeiro, Assembleia de Deus Ministério Cachoeiro, o pastor Camilo Peclá foi quem fundou a nossa igreja aqui em Cachoeiro. Ele foi o pastor, foi o primeiro pastor do nosso ministério. Então, você quer conhecer um pouco da história desse homem de Deus? Pioneirismo Pentecostal. Dá uma caçada aí na internet, procura aí com o comportor do ministério aí, fala para ele dar um jeito para você conseguir esse livro. Eu já li, ele é fantástico, é ótimo. Então E é isso, agradecer gente. a você pelo convite, né? Poxa, obrigado aí e Deus abençoe você, sua casa, sua mãe, sua família. Deus abençoe todos que assistiram a live aí um pouquinho, que ficaram do início ao fim. Vocês são guerreiros. Então é isso. Otávio, vê se dá para você sair aí da live. Não sei nem como é que eu saio aqui, não. Vou fechar aqui. Tenta fechar no xizinho. Otávio saiu. Pessoal, muito obrigada. De coração, obrigada por você ter assistido a live. Ela irá ficar salva. Qualquer dúvida, você pode nos chamar no direct, nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós, tá bom? E toda terça-feira você tem um encontro marcado aqui comigo no meu Instagram. Às 20 horas. Toda terça-feira eu venho aqui fazer um devocional com você. Falar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Um beijo e até mais.